Existe um erro muito comum que muitos pais cometem e que, acreditando que estão estimulando a fala, na verdade, estão atrasando a fala do filho. E o mais perigoso é que esse erro parece totalmente inofensivo. Os pais acreditam que fazendo isso estão ajudando a criança a evoluir na fala e acreditam que isso é normal no dia a dia. Só que aos poucos ele vai tirando da criança as oportunidades que o cérebro dela precisa para falar. Para o seu filho falar, você precisa mudar isso imediatamente. E hoje eu vou te mostrar exatamente que erro é esse e como corrigir. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Angélica, fonoaudióloga com mais de 15 anos de prática na conquista e evolução da fala daquelas crianças que não falam ou que falam pouco. E eu faço isso atendendo crianças sim, mas principalmente treinando famílias para a oferta em casa do estímulo que o filho precisa para evoluir. O erro mais comum e mais prejudicial na hora de estimular a fala do seu filho é a postura de cobrança. Sem perceber, muitos pais entram num padrão de interrogatório. Mas fala o que você quer. Como é o nome disso? Que cor é essa? Que som esse bichinho faz? Enquanto você não pedir, eu não te dou. E aqui tem um ponto muito importante. Isso aqui não estimula a fala. Isso é a exigência, a cobrança de uma habilidade que muitas vezes a criança ainda não construiu. A criança não sabe aquilo que ela não sabe. Essa frase pode parecer até boba, redundante, mas ela traz essa clareza. Se teu filho não tomou a iniciativa de te pedir falando, é porque ele não sabe como fazer isso. Mesmo que você diga, Angélica, mas eu sei que ele fala essa palavra, ele já falou isso numa imitação, ele já falou isso uma vez, ele já falou. Mas para que a fala aconteça nessa tomada de iniciativa, a criança precisa ter consolidado e generalizado essa habilidade. Não é porque falou uma vez em determinada situação que vai conseguir falar sempre. Não é porque falou uma palavra que agora consegue falar todas. A fala é a habilidade final de uma sequência de evolução, de uma sequência de habilidades. E ela é a forma mais fácil de se comunicar. Se teu filho não está fazendo, é porque ele não consegue, ele não tem certeza, consistência de como se faz isso. E nós assumirmos essa postura de cobrança, mas fala para mim, como é o nome disso? O que cor é essa e etc, acaba gerando estresse e desconforto para a criança. O que conseguimos com isso, na maioria das vezes, é aquele perfil de criança que chora muito para pedir. Sabe quando a comunicação vira um estresse? A criança já pede. Quantas mães eu escuto? Meu filho me pede tudo gritando, chorando. Se ele quer alguma coisa, ele se joga no chão. Se ele não gostou de alguma coisa, ele já chora muito, ele grita muito. Porque a criança entende que é dessa forma que ela consegue o que ela quer. Porque quando ela vai pedir, seja apontando, seja mostrando, o pai e a mãe assumem essa postura de o que você quer? Mostra para mim, mas me pede isso. Acaba dificultando esse processo. Quando na verdade a gente tem que fazer exatamente o contrário. Se teu filho não fala, ele não consegue. E nesse momento aqui de comunicação, esse momento em que ele vem te pedir algo, é um momento, é a janela preciosa onde nós temos que deixar muito claro para a criança que comunicar é bom, que pedir funciona e que você é alguém que está ali para ajudá-lo neste processo e que, portanto, ele pode te pedir o quanto ele quiser. Se nós conseguirmos isso, dar essa segurança, essa tranquilidade para o seu filho, ele não vai mais fugir do estímulo. É aquele momento em que você for querer estimulá-lo, querer apresentar o vocabulário, que obviamente isso é importante, há momentos em que nós faremos isso, a criança vai receber isso com tranquilidade, vai receber isto bem, porque para ela um momento de comunicação é bom. Então, a partir de agora, teu filho veio te pedir alguma coisa, te apontou, te puxou, chorou, provavelmente vai começar agora, né? Se é uma criança que está nesse perfil,
Aquele choro, você já sabe, opa, isso aqui é um pedido. Ao invés de corrigir, de insistir, de brigar, filho, o que foi? A mãe tá indo. Chega lá, se você já sabe o que é, atenda prontamente aquilo que for possível. Claro, né? Não, você não vai dar o pirulito antes do almoço porque ele tá pedindo. Se não pode, não. Agora não pode. Depois que você comer, você pode ganhar, né? Mas se é uma coisa que é viável, atenda. Água! Aqui, meu amor, pode pegar. O único cuidado que você vai ter, dizer o nome. Aquele filtro, se ele tivesse me pedindo isso falando, ao invés do choro e do grito, que palavra ele usaria? Seria água? Seria brinquedo? Seria colo? Seria mamãe? Seria vovó? Você fala. Fala, isso é ensinar. É mostrar como que eu peço isso que eu estou querendo. O que você deveria dizer agora para conseguir isso que você quer? Você fala e entrega. E em paralelo, vamos investigar por que essa criança não está falando. O que acontece? Lembra que eu falei? Fala é a manifestação final. Nesta sequência de habilidades, onde está teu filho? Que dificuldade ele tem? O que ele ainda não consegue fazer, ou não consegue fazer de jeito nenhum, ou não consegue fazer com segurança que está impedindo ele de evoluir? E entendendo isso, nós vamos estimulá-lo a desenvolver aquela habilidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Seu Filho Não Fala? Teste isso agora, que justamente eu trago este teste, essa observação destas habilidades que vêm antes da fala para que você consiga ter uma clareza melhor do porquê ele não está conseguindo falar e de, portanto, como de fato a gente estimula. Assiste porque ele vai tornar esse processo muito mais fácil para você. E também tem uma aula gratuita ainda mais completa onde você vai entender mais sobre isso que nós falamos aqui. E nela, inclusive, eu te dou exemplos de mudanças de estímulo de fato, na hora do estimular a falar de fato. Como fazemos isso? Exemplifico, inclusive, mostrando em um livro como você vai fazer em diferentes perfis de dificuldade que uma criança com atraso na fala pode ter. É simples, direto e feito para você aplicar hoje mesmo. O link dela tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clica lá e assiste agora, porque quanto antes você começar, antes você vai ouvir a fala do seu filho evoluindo. Até mais!